A semana entre Natal e Ano Novo está fechando e o Inter ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2024. Pelo contrário, algumas negociações que estavam encaminhadas começam a ter areia, complicações, como por exemplo a com o zagueiro Robert Renan. O empresário do jogador afirma que o Inter demorou para entregar alguns documentos e com isso o Corinthians pode atravessar a negociação e acabar levando o zagueiro, o que também pode indicar outro rumo do Inter no mercado de transferências. A gente fala também do interesse pelo meia paraguaio Rojas, que atualmente joga no Corinthians, mas está de saída do clube paulista. Falaremos também a respeito de Everton Ribeiro, que tem um deadline fechando nesta sexta-feira e pode avançar na pauta colorada. Lucas Alário começa a interessar o River Plate, que pode avançar na contratação do atacante antes pretendido pelo Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos falar sobre o mercado de transferências, porque alguns avanços que eram aguardados para esta semana entre Natal e Ano Novo acabaram não acontecendo. O Inter ainda não anunciou nenhum jogador. E pior do que isso, está vendo algumas negociações que estavam bem encaminhadas terem algum tipo de complicações. Eu quero falar agora sobre Robert Renan, zagueiro que foi formado pelo Corinthians, vendido para o Zenit da Rússia, 20 anos de idade, que estava acertado, ou está acertado com o Internacional, vínculo de empréstimo de uma temporada com a possibilidade de saída caso algum clube fizesse uma proposta por ele para a equipe do Zenit. O Real Madrid demonstrou interesse, o West Ham da Inglaterra também demonstrou interesse. A informação desta quinta-feira, que foi publicada pelo pessoal do Revista Colorada, aponta que o empresário do jogador colocou um pouco de pessimismo na negociação com o Internacional, o que não existia ao longo dos últimos dias, porque, repito, Robert Renan esteve acertado com o Internacional. O que o empresário do jogador está passando é que o Inter não entregou alguns documentos ou não avançou em algumas documentações que eram necessárias para a finalização do negócio ao longo dos últimos dias, e com isso a negociação atrasou um pouco. E pior do que isso, o Corinthians começa a se reaproximar do staff do atleta e também do Zenit para tentar levar Robert Renan para a capital paulista. O Corinthians já havia feito antes um movimento para tentar contratar Robert Renan, mas havia parado quando o Zenit disse que só liberava o jogador mediante uma cláusula de liberação imediata caso outro clube fizesse uma proposta de compra por ele. O Corinthians não aceitou isso, mas agora está tentando retomar algum tipo de conversa. Portanto, o Robert Renan pode não ser anunciado pelo Internacional e pode ter outro caminho. Mas agora eu quero colocar uma leitura. O fato do Inter não ter entregue documentos de última hora com a negociação fechada pode dar a entender que a direção do Inter está tomando outro rumo no mercado e não queira fechar com o Robert Renan. Possa, quem sabe, estar acertando com outro zagueiro. Mas isso não é informação. É leitura. A informação, e ela vem do empresário do jogador para o pessoal do Revista Colorada, é que o Inter atrasou o negócio e o Corinthians pode atravessar e levar o zagueiro que estava até esta semana acertado com o Internacional. Avançando na pauta, quero falar sobre outro jogador que o Corinthians também demonstra interesse ao longo dos últimos dias e que também está na pauta do Internacional. Eu falo de Everton Ribeiro, meia do Flamengo, multicampeão e que tem contrato com o Flamengo até a próxima segunda-feira. O Everton Ribeiro irá, nesta sexta-feira, definir o seu futuro, se ele renova com o Flamengo ou se ele não renova com o Flamengo. A tendência é que ele não renove com o Flamengo, porque até agora não houve nenhum tipo de acordo entre as partes. O empresário do jogador deu até esta sexta-feira o deadline para o Flamengo apresentar uma proposta e fechar o contrato. O Everton Ribeiro quer de 2 anos, o Flamengo quer de apenas uma temporada. Não fechando nessa sexta-feira, o Inter está na briga. E está na briga junto com outros clubes, é verdade. Com o Cruzeiro, que foi o primeiro a demonstrar interesse nessa nova fase de negociação do Everton Ribeiro, e também com o Corinthians, que, de acordo com a imprensa paulista, agora também está interessado no Everton Ribeiro e deve entrar nesta briga pelo meia
com o Inter e também com o Cruzeiro. É um negócio que até sexta não vai avançar, mas depois dessa sexta-feira, com ele não renovando com o Flamengo, aí sim o Inter pode entrar na pauta pelo Everton Ribeiro e buscar a contratação deste jogador, um negócio que o Inter buscou informações e avançou principalmente depois que melou a vinda do Jean Lucas, que está indo para o Bahia, porque o Bahia está pagando 8 milhões de euros pelo meio-campista, tá? Além de Everton Ribeiro, eu quero ainda falar sobre Corinthians, mas de um jogador que está no Corinthians e está em litígio por lá e disposto a sair, e o Internacional já demonstrou interesse em outro momento neste jogador, que é o Matias Rojas, meia paraguaio, que era do Racing, trabalhou com o Eduardo Cudê no Racing e foi vendido nessa última temporada para a equipe do Corinthians. Foi contratado, na verdade, encerrou o contrato dele com o Racing, contratado nessa temporada pelo Corinthians. O Matias Rojas não rendeu no Corinthians e mais do que isso, a direção do Corinthians quer se livrar deste jogador. A nova direção do Corinthians quer se livrar deste jogador. E a informação do Jorge Nicola, lá da imprensa paulista, é que o Matias Rojas, inclusive, tanto está para sair que o Corinthians estaria disposto a pagar metade do salário do jogador e emprestar ele para outra equipe. E aí o Internacional, obviamente, se interessaria pela relação que ele tem com o Eduardo Cudê e também pelo fato de que o Inter, no ano passado, já buscou a contratação desse jogador e entende que é um jogador interessante e versátil para o setor do meio-campo. As partes ainda negam que existam conversas, que exista algum tipo de avanço em uma relação Inter e Rojas, mas é algo que pode acontecer a partir dos próximos dias, em especial pela facilidade que se coloca nessa negociação com o Corinthians querendo se livrar do atleta, inclusive disposto a pagar metade dos salários dele para a equipe que ele for jogar. Bom, ainda sobre o mercado de transferências, um outro jogador que despertou em algum momento o interesse do Internacional é o Lucas Alario, centroavante do Eintracht Frankfurt, que está se recuperando de uma lesão, não joga desde o mês de maio. E agora vem a informação da Argentina, e ela foi publicada pelo Sebastian Sur, que é setorista do River Plate. O Sebastian Sur informou que o River Plate agora entrou na briga por Lucas Alario. A gente sabe que nesse momento o Inter está muito mais focado no Borré, que também pertence ao Eintracht Frankfurt, mas está emprestado ao Werder Bremen, do que no Lucas Alario. Mas o Lucas Alario esteve na pauta do Internacional e eu diria que até seria um plano B ao Borré. O interesse do River Plate afasta o jogador, obviamente, do Internacional. Então é bom a gente ficar monitorando isso, porque se o River Plate fechar com o Alario e o Inter não fechar com o Borré, o Inter vai ter que buscar um plano C, porque o plano B era o Alario e agora o River Plate está investindo, tentando buscar a contratação desse jogador. Ele quer voltar para o futebol sul-americano para poder se recuperar plenamente da lesão no joelho que ele teve e tirou ele dos gramados nos últimos 7 meses, tá? Por último, para fechar, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira sobre Rômulo. Volante que está sendo comprado pelo Internacional, 700 mil euros, e que tem uma negociação já, ou um lucro para o Inter muito bem encaminhado. Quem revelou isso foi o próprio empresário do jogador, o André Cury, em entrevista à Rádio Gaúcha. O Rômulo, ele já recebeu propostas da Major League Soccer de 3 milhões de euros, entre 3 e 4 milhões de euros. 5 vezes mais do que o Inter está pagando por ele agora. Então o Rômulo é um negócio que é um lucro certo para o Internacional. Melhor ainda se ele tiver algum tipo de retorno técnico, for titular nessa temporada, o que também é uma possibilidade, tá? E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais das projeções de Rômulo e da possibilidade de negócio que tem com ele a partir do momento que o Inter compra e pode revender por um preço muito maior. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa sexta-feira, onde a gente tem, em especial, campeonato italiano, tá? Napoli e Monza, odd do Napoli tá pagando 1,66. Genoa e Inter de Milão, odd da Inter 1,64. E Lazio e Frosinone, odd da Lazio 1,66 também. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!